Bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal. E hoje eu vou procurar aqui fazer alguns comentários e tentar responder duas perguntas que me fizeram inbox a respeito dos nossos uísques single malts. Antes de mencionar essas duas questões, essas duas perguntas, eu gostaria de recordar com vocês um conceito sobre a vida útil de um single malt. Se você tiver uma garrafa de single malt fechada, hermeticamente fechada, e ela for armazenada ao abrigo da luz, nós podemos afirmar que esse single malt ele terá uma vida útil de muitos e muitos anos, porque não vai ocorrer nenhuma intervenção com o meio externo. Então, esse single malt fechado, ele tem uma vida útil de longos e longos anos. A partir do momento que você abre a garrafa e começa a fazer as degustações, essa vida útil já passa a ser bem menor. Então, se você abre a sua garrafa de single malt, para que ele vai ter que ser consumido num período de 6 meses a 12 meses, um ano, tendo em vista que você abriu a garrafa e vai acumular no interior da garrafa, à medida que você consome o single malt, vai sendo acumulado uma camada de ar. Esse ar interage diretamente com o uísque single malt, fazendo que algumas nuances, algumas propriedades físico-químicas desse destilado vão se alterando, vão se modificando. Então, resumindo, se você abrir a garrafa de single malt, é aconselhável que você consuma esse single malt num período de 6 meses a 12 meses. Bom, dito isso, eu vou fazer um comentário acerca da primeira pergunta que me fizeram. Um mesmo single malt pode mudar de gosto com o passar do tempo? Bom, gente, eu acho que mais ou menos eu já expliquei e vou fazer aqui uma ênfase maior, nessa resposta. Quando você começa a degustar um uísque single malt, eu vou fazer uma exemplificação com o meu Talisker 10 anos, vão sendo acumulado ar no interior da garrafa. E este ar, essa interação do ar no interior da garrafa com o uísque, produz o que nós chamamos de oxidação. Semelhante ao que acontece com os vinhos. Dependendo do vinho, se ele não é um vinho muito fortificado, é um vinho seco, um vinho suave, se você abrir a garrafa, você teria que consumir aquela garrafa no mesmo dia. Caso contrário, o vinho vira até vinagre devido ao efeito da oxidação. Isso também acontece em nossos uísques single malts. Quanto maior for a quantidade de ar no interior da garrafa, maior vai ser o efeito da oxidação. Então, essa oxidação, ela vai modificando algumas nuances do uísque single malt. Ela vai alterando algumas características físico-químicas do destilado, pronunciando sabores diferenciados e até mesmo aromas diferenciados. Eu confesso para vocês que eu já tive a oportunidade de degustar toda uma garrafa de um uísque turfado, defumado, que é o Lagavulin 16 anos. E efetivamente, ao longo das degustações, ao longo do tempo, quanto mais ar a garrafa ficava, mais nuances diferenciadas eu ia percebendo neste single malt. Este single malt Talisker 10 anos, eu também consigo perceber algumas modificações no gosto, algumas modificações a nível de olfato, mas de uma forma bem sutil. É necessário muita prática, muita experiência para você ir observando esses detalhes, mas efetivamente acontece. Bom, aí eu coloquei do meu lado direito
dois uísques single malts, o meu Macallan Ruby, que já está bem aqui no final, este Highland Park, 25 anos, que está mais ou menos na metade da garrafa, e eu confesso para vocês que nesse caso, essas modificações no paladar, essas modificações no olfato, neste grupo aqui que eu classifico como sendo um uísque frutado, floral e extremamente carregado em sherry ou vinho xerez, essas modificações elas são menos acentuadas do que, por exemplo, o que ocorre com o Talisker, que é um uísque turfado defumado. Eu até me arriscaria a dizer que todos os single malts modificam essas nuances, essas características, tanto no palato quanto no olfato, com o passar do tempo. Mas eu, pessoalmente, percebo essas mudanças mais intensamente nesse tipo de uísque, que é um uísque turfado, defumado, como é o caso do Talisker 10. O meu exemplar do Oban, 14 anos, ele é bem pouco defumado, é bem pouco turfado, mas também eu consegui perceber algumas modificações no gosto do single malt à medida que eu fui degustando a garrafa. Eu queria dar como exemplo aqui para vocês também este exemplar que eu procurarei fazer um review com vocês, que é o Laphroaig 18 anos. Esse Laphroaig, ele é muito conhecido por pronunciar pungentemente essas modificações no palato e no olfato enquanto você vai degustando a garrafa. Então é um single malt que ele vai mudando de gosto com o passar do tempo, obviamente depois da garrafa aberta e você indo degustando. Bom, outra questão que eu queria colocar para vocês, que me perguntaram, eu fui questionado se a minha preferência pessoal é por uísques frutados, florais, carregados em sherry, ou por uísques turfados, defumados. Bom, eu confesso a vocês que eu gosto de um bom single malt. Eu não tenho uma preferência oficial por um dos dois estilos. Isso apesar de que é muito relativo. Isso depende do seu estado de espírito, do momento que você quer fazer uma degustação, da companhia que você está com um determinado amigo. Enfim, são uma série de fatores que influenciam no gosto e na própria escolha dos uísques single malts. Nada melhor, ao menos na minha visão pessoal, do que você degustar um single malt turfado, um single malt defumado, num dia frio, num dia chuvoso. Então, realmente, isso é muito relativo e depende do momento, depende da situação da qual você vai vivenciar naquele momento. Mas, respondendo a essa pergunta, alguns amigos que me fizeram, eu gosto dos dois estilos, desde que sejam bons single malts. Então, meus amigos, eu quis trazer esse bate-papo com vocês, que eu achei de relevância. É verdade que os single malts vão mudando de gosto com o passar do tempo, está aí a explicação. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Obrigado aí pela atenção de todos. Islan Chevar.